Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre Deus a partir de uma banda que foi muito famosa e por pouco tempo nos anos 90. Se você quer saber que banda é essa e o que nós iremos falar sobre Deus a partir dela, fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, né, e deixar comentários aqui no vídeo, não só sobre o vídeo, mas também sobre possíveis vídeos aí que vocês queiram que a gente esteja trazendo aqui no canal. Então deixa aí o seu comentário, porque tudo isso, né, o seu compartilhamento, a sua inscrição, o seu comentário ajuda muito esse canal a fazer com que o YouTube entenda que o canal, que o vídeo, que ambos são relevantes, e ele vai aí recomendar para muitas outras pessoas, e essas pessoas, assim como você que está assistindo, vai ouvir falar sobre Deus, perdão, a partir de todas as coisas. Então vamos lá, sem delongas, vamos falar sobre Deus. E se você foi adolescente, né, ou pelo menos adolescente nos anos 90, você já deve ter ouvido falar de uma banda chamada Mamonas Assassinas, né? Esse mês de março, né, de 2026 está fazendo 30 anos que essa banda ela sofreu um grave acidente aéreo, e naquela ocasião desse acidente, todos os integrantes da banda, o piloto, o copiloto, né, um segurança, todos eles morreram nesse acidente. Mas antes da gente falar sobre isso, né, e falar para vocês como nós iremos falar sobre Deus a partir dessa banda, essa banda, ela, como eu disse, ela teve um sucesso meteórico nos anos 90. E ela era uma banda de, assim, tinha um pouco de humor, né? Um pouco não, era uma banda que trazia muito humor nas letras de suas músicas, e também eram umas letras de duplo sentido, muito voltados para o cunho sexual, na maioria desses duplos sentidos nessas letras. Então essa banda ela ficou bastante conhecida, né? E como a gente costuma dizer, um sucesso, um conhecimento meteórico, porque de fato da noite para o dia eles ficaram muito famosos, né? Era a banda mais pedida nas rádios, né, naquela época, e sim, para você que é dessa geração agora, as pessoas ligavam para a rádio, tá, para pedir música. E sim, a rádio era uma maneira de dizer que aquela banda ela estava muito famosa, porque ela ficava, né, em primeiro lugar sempre ali nas paradas de sucesso. Então era assim que a gente, antes da internet, antes de tudo que a gente vive hoje, né, YouTube, as plataformas de música, né, como eu esqueci aqui o nome das plataformas de música, eu não sou muito de ouvir música nessas plataformas, mas enfim, antes de tudo isso, era assim que as bandas elas acabavam ficando, né, famosas e faziam sucesso. Elas primeiro atingiam um sucesso na rádio, e depois elas partiam para, depois de toda essa exposição e sucesso nas rádios, elas partiam para a exposição nos canais abertos de televisão, e nos principais programas essa banda ela apareceu, né, como por exemplo no Domingo Legal, na época do Gugu, no Domingão do Faustão, né, no Jô Soares, na Hebe. Então ela participava de todos esses principais programas de televisão na rede aberta, né? Então ela foi realmente um sucesso meteórico. Como eu disse, da noite para o dia, eles fizeram aí esse sucesso. E não que eles já não fizessem música antes, né? Mas eu digo que o sucesso deles explodiu de repente. É nesse sentido que eu falo que foi da noite para o dia. E então, né, se não me falha a memória, no dia 3 de março de 1996, depois que eles voltavam de um show, né, eles, se não me falha a memória, o show era em Brasília, e eles estavam nesse jatinho, né, um Legacy, e eles estavam voltando para São Paulo, que era a cidade deles. Eles
se chocaram na Serra da Cantareira, né, se não me engano, em Guarulhos, em São Paulo, e aí todos eles acabaram falecendo, né, e foi trágico nesse dia. Todo mundo que viveu essa época sabe como isso foi comovente, né, como o Brasil inteiro ficou comovido por esse acidente dessa banda chamada Mamonas Assassinas. Mas como é que nós podemos falar sobre Deus, né, diante de uma banda tão irreverente, tão, vamos dizer assim, desconectada com as questões de Deus e despretensiosas, né, com relação às questões de fé? Pelo menos era isso que mostrava as letras de suas músicas. E eu não estou aqui para falar das pessoas, dos integrantes, mas das músicas, né, de como eles faziam essas músicas. Então, como a gente pode falar sobre Deus a partir dessa banda que teve esse sucesso e logo acabou de repente, de uma hora para outra? A gente lembra aqui, e eu queria justamente lembrar de duas coisas, de duas passagens bíblicas que a gente pode refletir olhando para todo esse cenário dessa banda chamada Mamonas Assassinas. E o primeiro cenário eles ficaram famosos, isso é inegável. Eles ganharam muito dinheiro, também é inegável. Mas que no final das contas, o dinheiro, ele não traz aquilo que é o principal para a vida do ser humano, né? O dinheiro não compra a nossa vida, o dinheiro não compra a nossa saúde, o dinheiro não compra nada disso. Então, não adianta você ficar famoso, não adianta você ganhar muito dinheiro e acabar perdendo a vida no final, né? O próprio Jesus diz isso em Mateus 16:26, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma, né? Então, o homem não, por mais famoso e mais dinheiro que ele ganha, ele não consegue ganhar, ou melhor, comprar a sua vida de volta. E quando ela é pedida, digamos assim, quando o homem ele é chamado e a sua vida é tirada dele, nem todo o sucesso do mundo, nem todo o dinheiro do mundo é capaz de fazer com que ele retenha a sua vida, ou que ele garanta a sua vida, né? Então, não adianta tanto sucesso, tanto dinheiro, se Deus não estiver ali, se Deus não estiver com você, no final das contas, a gente irá perder a nossa vida. E a outra coisa a outra passagem que a gente poderia pensar e refletir é justamente em 1 João 2,15, onde vai falar que tudo passa, o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente. Então, nós que somos cristãos, a gente sabe que bandas como essa, como outras que surgiram, né, seja depois ou antes dela, todas essas bandas, elas nasceram e acabaram, elas viveram e morreram, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses serão eternos. Não eternos aqui nessa vida, mas eternos no porvir. Eternos naquilo que o Senhor prometeu para cada um daqueles que nele crescem. A vida eterna junto com ele, na glória, no mundo por vir, naquele que ele preparou e ele está preparando para todos aqueles que creem nele. Então, era isso que eu queria falar sobre essa banda. Ela foi famosa, ela ganhou dinheiro, mas no final o dinheiro e a fama não compraram a sua vida. Não estou aqui dizendo que tudo isso, ou o que eles falavam, ou o que eles faziam, né, foi isso que fez com que Deus matasse eles, ou não estou dizendo que Deus os matou, não estou dizendo nada disso. Eu só estou apenas fazendo ou tentando fazer com que a gente chegue a essa reflexão sobre dinheiro, sobre fama, né? Que a gente não procure essas coisas para a gente como um objetivo de vida. O nosso objetivo de vida é fazer a vontade do Senhor, porque é nele que nós viveremos eternamente. Dinheiro, fama e qualquer outra coisa, sucesso, tudo isso passará, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor viverão eternamente. Aqueles que ganham dinheiro, que fazem sucesso, esses passam. Esses não podem ganhar ou comprar a sua vida, mas o Senhor já comprou a nossa vida por nós. Esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas,
Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Comente também mais ideias para vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.